Unidade 2. Technology is all around. Aula 5.1. Conteúdo. Simple Present. I, you, we, they. Habilidade. Utilizar a forma afirmativa do Simple Present em situações do dia a dia. Good afternoon! Então, pessoal, vamos começar a unidade 2, certo? E antes de iniciar essa unidade, vocês vão rever aqui com a gente um pouco, não é? Sobre alguma coisa que a gente estudou, né? Sobre alguns tópicos que a gente estudou na unidade 1. Vamos lá. Então, pessoal, vocês viram com a gente, não é? O uso do to be verb, certo? Tanto para que você fale sobre a sua vida pessoal, seus dados pessoais, não é? Quanto o there to be, que é uma estrutura que eu utilizo para indicar a existência de algo. Por exemplo, observe que eu tenho aqui, não é? Este objeto na parede e eu quero dizer para vocês que ele existe, que eu posso tê-lo em algum local, tá bom? Como é que eu vou dizer isso em inglês? Observe a minha oração. There is an artistic air conditioner in this room. Então, gente, isso aqui que parece um quadro, na verdade é um ar-condicionado artístico, tá certo? Ele tem esse modelo, tá? Como se fosse um quadro, uma moldura na parede, tá certo? E para informar a existência dele nesse local, eu estou utilizando there is, que quer dizer existe. Vejam o próximo exemplo. Ainda com o uso do there to be, tá? Que é o verbo haver, no sentido, não é, de existir. Eu estou dizendo que tem, que existe, tá certo? Aqui eu estou utilizando o plural, tá? There are many smartphones. Eu estou querendo dizer o quê? Que tem, não é? Aqui neste lugar tem o quê? Muitos celulares, não é? Telefones inteligentes, não é? Que são smartphones, certo? Então, eu utilizei aqui there are porque eu estou falando de mais de um. Observe que eu tenho vários, tá? No exemplo anterior, eu estava falando apenas de um objeto, por isso que eu utilizei there is, certo, gente? Agora vocês vão acompanhar comigo o desafio do dia. Vocês devem observar as imagens a seguir e vão me dizer quais delas apresentam ações, tá certo? Eu tenho 3 imagens e quais delas indicam uma ação, tá? Algo que está acontecendo, tá bom? Então, vocês vão observar as imagens e poderão, na interatividade final, compartilhar comigo as respostas de vocês. Tá certo, pessoal? Agora a gente vai para a aula do dia. Vamos então falar sobre verbo, não é? Verbo, que é, aqui como vocês podem ver, é uma classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz, tá? Ele pode indicar vários processos, tá certo? Então, vocês vão aprender aqui comigo hoje a trabalhar com o Simple Present e outros verbos que não sejam o verbo to be, que foi o verbo que vocês estudaram com a gente, não é? Durante a primeira unidade. O verbo to be, ele também é verbo, né, gente? Mas ele é independente. Ele tem suas próprias regras e não cabem aqui nessa estrutura que vocês vão aprender hoje, tá bom? Então, para iniciar, vocês têm que entender o que é um verbo. Vamos então observar como é que eu posso, não é? Quais são os processos que indicam que eu tenho um verbo. Vamos lá. Observem. Olha, uma ação, o verbo pode ser uma ação, indicar uma ação que você está fazendo, um estado, tá? Um estado, estou doente, estou bem, tá certo? Um estado, um fenômeno, como chover, né, ventar, tá bom? Então, um fenômeno. Uma ocorrência, como nascimento, né, nascer, é uma ocorrência, tá certo? Então, verbo nascer também indica isto. Desejo, por exemplo, querer, ok? Desejar, tá certo?
desejo também pode indicar um verbo, viram? Então, tudo isso pode indicar verbo. Todos esses estados que vocês viram agora podem indicar verbos, tá certo? Então, o que vocês precisam saber, não é? Na língua inglesa, vocês precisam, além de conhecer o que é, saber o que é um verbo, não é? Vocês precisam conhecer verbos, vocês precisam de vocabulário para que vocês possam fazer orações, tá certo? Vocês precisam, a cada aula, na verdade, vocês vão adquirindo mais vocabulário, vocês vão aprendendo mais palavras, porque é assim que vocês vão ter condições, não é, de fazer orações em inglês ou qualquer idioma, não é? E verbo, geralmente, todas as frases que nós falamos têm verbos, tá? Então, tem aqueles verbos que são mais conhecidos, mais usados, e tem uns que vocês vão aprendendo também que não deixam de ser importantes, tá? E eu vou passar para vocês agora um VT com vocabulário de verbo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá certo? Que vocês assistissem o VT, ó, vocês vão ouvir a pronúncia e vocês vão repetir, ó, listen and repeat, para que vocês possam ter mais segurança depois, no momento da interatividade, quando vocês estiverem conversando com a gente, tá? Então, preste atenção, vamos lá. Cook, cook. Dance, dance. Do, do. Drink, drink. Drive, drive. Eat, eat. Get, get. Go, go. Have, have. Listen to, listen to. Like, like. Look, look. Love, love. Make, make. Play, play. Como eu disse a vocês, não é? Esses são verbos, é vocabulário, disso que você vai precisar para se comunicar, não é? Para escrever, para tudo. Então, quanto mais palavras vocês forem adquirindo, bem melhor para vocês, tá certo? Então, eu vou passar mais uma vez o VT, porque o que vocês mais pedem aqui pra gente é a pronúncia, não é? Vocês ficam com medo, preocupados de errar, tá certo? Mas tem sala de aula que participa mesmo, tá? Então, vocês vão assistir mais uma vez, ó. Listen and repeat. O que vocês ouvirem, vão repetindo, porque a escrita e a pronúncia geralmente são bem diferentes, tá? Então, é importante que você preste atenção nos dois, para que você possa saber escrever e falar. Cook, cook.
dance, dance, do, do, drink, drink, drive, drive, eat, eat, get, get, go, go, have, have, listen to, listen to, like, like, look, look, love, love, make, make, play, play, Então vocês puderam assistir 2 vezes, não é, este vocabulário. Depois eu vou mostrar a vocês uma nova lista de verbos, tá certo? Mas agora vocês vão acompanhar comigo o uso deste vocabulário em frases, tá? Em orações, certo? Vamos aprender a trabalhar a forma afirmativa do Simple Present. Acompanhem comigo. Então, na forma afirmativa, pessoal, é quando eu vou afirmar algo, certo? Eu tenho aqui sujeito, I, olha a personagem Dani, falando uma oração e usando um verbo, não é? I have an awesome drone. Vejam que ela está dizendo que ela tem um drone incrível, tá? Então, ela tem, eu tenho. Aqui eu estou utilizando o sujeito, tá, pessoal? Sujeito. Depois do sujeito, eu tenho verbo. É a mesma sequência, gente, que você utilizaria para fazer orações em português mesmo, tá? Então, eu tenho um drone lindo, maravilhoso. Eu tenho um celular bem moderno. Eu tenho um skate. Eu tenho uma bicicleta, tá? É essa mesma ordem que nós vamos utilizar para fazer as orações, tá certo? Então, I é sujeito, have é o verbo da oração que está indicando o que está acontecendo. O verbo vai sempre indicar, não é, a ação, o estado, a ocorrência, o que está acontecendo na oração, tá certo? É através do verbo que a gente pode identificar. O sujeito é aquele que vai praticar a ação, não é aquele que vai executar o verbo. Então, toda oração aqui no Simple Present terá o sujeito, toda, tá bom? Então, I have an awesome drone. Então, utilizar a forma afirmativa com Simple Present é muito simples. Como vocês já sabem, não é? Vocês precisam de vocabulário para você escrever, para você dizer uma frase, uma oração, tá certo? Então, não tem mistério. Vamos usar o sujeito, que é o I, you, we, they, o he, she, it, que é terceira pessoa. Não esqueçam, é bem importante que vocês entendam o uso da terceira pessoa, que vai ser bem trabalhado nessa aula também, do Simple Present. Mas, de qualquer forma, sujeito, verbo, não é? Que é o que vocês viram aqui, isso que é verbo. Eu dei para vocês alguns exemplos dos verbos mais utilizados em língua inglesa. Então, você usa sujeito, verbo e o complemento, o que você quiser dizer depois, que vai ser resultado ali do verbo que você está usando, tá certo? Vejam comigo mais exemplos
com a utilização da forma afirmativa do Simple Present. I listen to music every day. I listen to. Então, este verbo, gente, observem que ele vem acompanhado da preposição to, tá? Toda vez que eu utilizar este verbo, ele virá acompanhado do to, tá certo? Então, não esqueçam disso. I listen to music every day. Every day é uma expressão que acompanha o presente. Então, eu escuto música todo dia, tá? É a frequência com que o Pedro, né, o personagem, pratica esta ação. I listen to music every day. I listen. Observem que este verbo, ele tem a letra T muda. Eu não falo listen, eu falo listen. I listen, tá? Não pronuncio a letra T. Isso vai acontecer com alguns verbos, algumas palavras em inglês, tá certo? Então, é só questão de vocês ouvirem bastante a pronúncia até você se acostumar. Então, I listen to music every day. Olha a palavra music aí, que é uma palavra que é cognata, não é uma palavra que nós podemos identificar, porque ela se parece muito com a palavra em português, ok? Vejam agora o próximo exemplo. I play the drums on the weekends. Este verbo, gente, o verbo play, é um verbo que tem 3 significados diferentes. Ele tanto significa brincar, quanto jogar ou tocar. Aqui ele significa tocar, porque o personagem Pedro está tocando bateria, tá? I play the drums on the weekends. On the weekends também é uma expressão que é utilizada no presente, tá? Então, todas as orações que vocês estão vendo aqui, gente, são orações que estão no presente. São coisas que você faz todo dia, tá certo? São atividades que acontecem hoje, sempre hoje, tá certo? Então, I play the drums on the weekend. I play the drums on the weekends. Instrumentos musicais vêm sempre acompanhados da palavra the, do artigo the, tá certo? Então, vocês viram comigo o uso da forma afirmativa, onde eu preciso utilizar sujeito, verbo, tá? E um complemento. Então, vocês viram que sempre na oração anterior eu tinha o sujeito que era I, porque ele estava falando, ele mesmo, não é? Então, I play, eu toco. E o complemento, o que eu toco? I play the drums. E aí você utiliza, se você desejar, uma expressão que indica o presente, como vocês viram, on the weekends, every day, são expressões que indicam que você está falando do presente, tá certo? E o que é bem importante também conhecer, pessoal, é que o Simple Present é utilizado para relatar, para falar de ações do dia a dia, o que você faz no seu dia a dia, tá? Vejam comigo a seguinte pergunta. What do you do every day? What do you do every day? Essa é uma pergunta que quer dizer, o que você faz no seu dia a dia? Como é o seu dia a dia? Se eu fosse falar para vocês, responder, olha, eu trabalho, eu estudo, eu preparo aula, eu dirijo, eu cozinho. Então, isso quer dizer que são ações, não é? Que são atividades que eu realizo durante o dia. Quem é criança vai para a escola, não é? Faz o dever de casa, brinca, assiste TV. Então, todos nós temos atividades que nós realizamos todos os dias, ações rotineiras, não é? Que a gente sempre faz todos os dias. Então, what you do every day é o que você faz todos os dias. Aqui é uma pergunta que tem uma resposta mais específica, não é aquela resposta curtinha com yes ou no, tá certo? Eu vou responder para vocês então. Como é que eu falaria isso em inglês para vocês? Eu trabalho no CMEAN. Vejam comigo a oração. Então, I work at CMEAN. Eu trabalho no CMEAN. Então, what do you do every day? O que você faz todo dia? I work
at Semean, eu trabalho no Semean, que é aqui este lugar. Veja um outro exemplo, onde eu estou relatando para vocês o que eu faço no meu dia a dia, tá? Utilizando sempre o I, porque eu estou falando de mim mesma. Ó, então, I drive a car. Eu dirijo o carro. I drive a car. I work at Semean, tá certo? Então, cada verbo tem o seu complemento, tá? Trabalhar é trabalhar em algum lugar. Então, eu tenho aqui Semean, no caso. Geralmente, a gente utiliza a palavra at, a preposição at, para indicar o nome do lugar, tá certo? No Semean. Então, at Semean. Aqui, I drive a car. O que eu dirijo? Dirijo o carro, tá certo? E vejam ainda mais o exemplo de atividades que eu faço no dia a dia. I study. Eu estudo, tá bom? Eu poderia ser mais específica aqui. O que eu estudo? Não é? Eu estudo inglês, por exemplo, não é? Que é da minha área, preciso conhecer, aprender o que está acontecendo, as mudanças. Então, I study, tá certo? I study. Mas observem que essa minha oração, ela ficou bem curta, mas vocês entenderam o que eu disse. Eu estudo, não é? Mas eu poderia complementar se eu quisesse, tá bom? Mas basicamente é assim que eu faço as minhas orações, tá bom? Usando o Simple Present. Sujeito, verbo e complemento. Vamos ver então mais um pouquinho sobre a forma afirmativa. Preste atenção no VT. Vocês viram na animação a construção da forma afirmativa. Vocês vão rever novamente e eu vou fazer os comentários. Acompanhem. Observem. Então, toda oração na forma afirmativa terá sujeito, verbo, complemento, não é? Eu reforcei bastante para vocês ainda há pouco. Então, sujeito, verbo e complemento. Então, subject, verb, complement. Vejam o que poderia ser sujeito. I, que sou eu, you, você, we, nós, they, eles, tá? Observem que o verbo aqui em questão é surf. Então, eu digo I surf, you surf, we surf e they surf, tá certo? Eu não modifico o meu verbo, tá certo? Eu só utilizo este verbo na sua forma base mesmo, tá? Então, I surf, you surf, we surf, they surf. Eu utilizo um de cada vez, tá bom? Não vou utilizar todos na oração, não. Ou é um ou é outro. E o complemento aqui é o seguinte: I surf on the net every day. Então, quer dizer que eu navego na internet todo dia. Olha a expressão everyday ali no final, né? Indicando que o meu verbo está no presente. Tá? Eu poderia dizer you surf on the net every day, we surf on the net every day, ou they surf on the net every day. Vamos continuar com a animação, onde vocês poderão ver a oração seguinte. They surf on the net every day. Então, quem são? São elas, né? Elas navegam na internet todo dia. Então, navegar na internet é surf on the net. Esse é um verbo que vocês podem utilizar, tá? Esse verbo ele está com a sua... ele está com o verbo e complemento, tá bom? E eu tenho ali, no caso, uma expressão de tempo, gente, certo? Então, é bem simples utilizar a forma afirmativa. É fácil fazer uma oração, certo? Tendo sempre em mente que vocês precisam de vocabulário, tá? E por isso que eu separei para vocês mais uma lista aqui de verbos, onde vocês poderão
aprender novos verbos, tá? E vocês vão fazer o seguinte, ó. Listen, vão ouvir, repetir, tá? Listen and repeat. Pay attention. Read. Sing. Sleep. Study. Swim. Surf on the net. Take. Talk. Count. Ride. Watch. Wear. Work. Write. Viram? Então, vocês aprenderam outros verbos. Vocês vão sempre ver esses verbos com a gente, tá certo, pessoal? Então, fiquem calmos, porque a gente vai usar nas orações. Sempre vão surgir novos verbos, não é? Porque toda oração que a gente utiliza tem verbos. Então, vejam comigo orações completas com o sujeito, verbo e complemento. Vejam a primeira oração. They swim in the river. Eu utilizei they porque quer dizer eles. Swim é o verbo principal, que quer dizer nadar. In the river, no rio. Eles nadam no rio, tá certo? They swim in the river. Vejam o próximo exemplo, onde também utilizarei a forma afirmativa, só que agora eu vou mudar o sujeito, não é o verbo também. Vejam que eu terei agora a seguinte oração. We read books. We read books. Então, nós lemos livros. Nós lemos livros, tá certo? We read books. Quer dizer que esta oração está no presente, não é no simple present. É uma ação que é do dia a dia, tá certo? Elas estão falando, nós lemos livros. E aqui o complemento books, eu não tenho expressão de tempo, mas é assim, tá, gente? Às vezes você vai ter uma expressão de tempo, às vezes você vai ter um complemento, mas sempre a minha oração terá sujeito e verbo, tá? Para indicar o que você quer falar. Então, gente, o simple present é uma estrutura fácil, certo? Você vai ter sujeito, verbos, sempre vai ter um verbo para indicar do que se trata aquela oração, tá? E agora vocês vão acompanhar comigo um clipe musical e vão observar o uso de verbos também. Pay attention. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming
I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? 'Cause this could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Então viram aí na letra da música, não é? O uso dos verbos, porque verbos eles estão presentes em todas as orações, tá certo? Então, gente, é isso. Simple present na forma afirmativa. Vocês precisarão de sujeito, verbo e complemento, nem todas as vezes, e expressão de tempo também não será necessário usar todas as vezes, tá certo? Mas sempre tereis sujeito e verbo. Agora só lembrando, vocês não viram aqui comigo os pronomes de terceira pessoa, que é o he, she, it, que é o assunto que o professor Bruno vai mostrar para vocês depois, tá certo? Porque justamente a terceira pessoa, que é o he, she, it, tem algumas diferenças dos demais pronomes que a gente acabou de ver, tá bom? Então, quando eu tenho I, you, we, they e tudo que estiver no plural, eu vou utilizar o sujeito e o verbo e nada mais vai acontecer assim, tá bom? A sua aula continua no próximo vídeo.